Aclamemos o Evangelho cantando. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono, amigo, irmão, companheiro no nosso clero, diácono Jeremias, caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes nesta Santa Assembleia e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. A igreja hoje abre para nós, na sua liturgia, o 2º domingo do tempo da Quaresma. Tempo curto, não é um tempo longo, algumas semanas, mas muito profundo, muito significativo. Tempo favorável da graça de Deus, um kairós para nós. E a liturgia de hoje nos ajuda a compreender aquilo que cada um de nós busca fugir, aquilo que nós queremos a todo custo evitar, mas infelizmente não é possível, que é o sofrimento, que são os sacrifícios. O caminho que Jesus nos ensina é compreendê-lo, para melhor vivenciá-lo, para mergulharmos no mistério de Deus. E aí, então, meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta a transfiguração do Senhor. Vamos nos imaginar naquele cenário, o chamado Monte Tabor, onde Jesus
sobe para realizar aquilo que era prática diária, cotidiana dele: estar em oração. Leva consigo 3 dos seus discípulos, outros 9 ficaram na planície: Pedro, Tiago e João. E ao subirem a montanha, se deparam lá com um clima muito favorável, uma brisa, uma vista de encher os olhos. E de repente os apóstolos veem Jesus na presença de Moisés e Elias, 2 grandes referências do Antigo Testamento. Moisés, todos conhecem, o legislador, o homem da lei, aquele que libertou o povo do Egito, do cativeiro, os reconduziu à terra prometida, Canaã. Sim, reconduziu porque Jacó veio de Canaã. A história de Jacó, quando aquela região passou por uma fome muito grande, foram se abrigar no Egito. Quem é que não conhece a história de José, capítulo 37, do livro do Gênesis? Pois bem, agora Moisés faz o movimento contrário, e é ele que aparece nas nuvens, com outro grande ícone do Antigo Testamento, agora este representante do profetismo, um porta-voz da palavra de Deus, Elias, o homem da carruagem de fogo. Sim, se não me falha a memória, 1 Reis capítulo 12, Elias subindo na grande carruagem de fogo. 2 grandes testemunhos, 2 grandes referências do povo de Israel. E do alto se ouve uma voz: este é o meu filho amado, escutai-o. Ali Jesus demonstra e apresenta todo o seu esplendor, e há um êxtase. Os apóstolos ficam impressionados, não compreendem, mas ficam impressionados. Pedro logo se dispõe a fazer 3 tendas, porque o clima é bom. Simplesmente lá no Tabor deveria ter uma nascente de água, frutas, uma vista que nem se fala, né? Então Pedro logo fica contagiado: Senhor, vamos fazer 3 tendas, porque essa experiência, essa epifania, essa manifestação de Deus através de ti, ela é tão inebriante, ela nos embriaga tanto o espírito, que é bom ficarmos aqui. Mas Jesus não aceita essa proposta de Pedro, porque há toda uma missão essa que vai culminar no sacrifício de Jesus. E é justamente isso que Pedro tenta evitar: passar pelo sacrifício, passar pela dor. Pedro não está preparado para assumir os riscos da sua vocação, não está preparado para sentir dor. Não, como nós não queremos, como nós não desejamos, e de fato, o sacrifício, o sofrimento, é sempre algo pesaroso para nós, dói. E muitas vezes o sacrifício, ou melhor, o sofrimento, ele é a origem de muitas crises de fé. Quantas e quantas pessoas, nos momentos mais difíceis, nos momentos limites da vida, não questionam: por que eu tenho que passar por esta perda, como a que eu vivi esta semana, com a minha mãe, o falecimento dela? Por que, Senhor? Semana passada, né? Segunda-feira, por que eu tenho que passar por isso? Uma crise de saúde, uma crise matrimonial, uma crise familiar, de relacionamento, às vezes um problema com alguém que é refém do vício, seja ele qual for, uma perda de um emprego, uma própria crise existencial, uma depressão, e às vezes perguntam: por que eu estou passando por isso?
Por que que Deus não vem ao meu encontro? Por que que Deus não me alivia a alma? Por que que Deus não esvazia essa dor? Não a tira de mim, não atire ela do outro. São questões pertinentes, inclusive, porque nós queremos entender qual o sentido dos dramas da nossa vida. Quem é que não quer entender? Ora, no Horto das Oliveiras, o próprio Cristo, Senhor, Pai, afasta de mim este cálice amargo de fel. Mas se ele não pode passar sem que eu beba, que faça a sua vontade, Senhor. Nos diz Jesus. E às vezes no sofrimento nós achamos que Deus está alheio à nossa dor, ausente da nossa angústia, distante de nós, como se fosse indiferente. Não é verdade. Nosso Deus não é indiferente. Ele também passou, ao contrário do que equivocadamente muitos acham, o sofrimento, a dor não vem de Deus. Não é Deus que envia o sofrimento para você ou para mim, para provar a nossa fé. Não. Há outras formas de Deus conhecer a nossa fé. Mas Ele permite o sofrimento. Ele permite. Ele intervém na nossa vida na hora do sofrimento, fazendo com que o sofrimento vivido na fé e na confiança que devemos ter nele na hora da dor, se transforme, nos transformem em homens e mulheres mais fortes. E aí que está o grande segredo da nossa relação com Deus, no momento da dor, da crise, da angústia. Quando nós a vivemos em comunhão com Deus, o Senhor transforma a nossa dor e o nosso pranto num testemunho que nos fortalece. Aquele que acredita no Senhor, aquele que confessa a sua fé e declara o seu amor pelo Senhor, por Jesus, sai do sofrimento transformado e mais forte, mais experiente. Aí está o mistério da intervenção de Deus no sofrimento. Uma coisa é sofrer com Cristo, tendo Ele solidário a nós, tendo nós confiantes nele. Outra coisa é tê-lo ausente da nossa vida. Experimenta, irmão. Teu sofrimento jamais cessará, a angústia não vai passar, mas com Cristo sim, porque Ele nos ajuda a vivenciar. Como por exemplo o Pai, o nosso Deus, vivenciou com Abraão. Todos conhecem a história de Abraão, né? Nosso pai. Nós também temos Abraão como pai, não é? Ele é exemplo daquele homem que confessou a fé no Deus único. Vejam, todos conhecem Isaac, o filho da promessa. A história de Isaac é curiosa, né? Mas é fantástica, porque há um grande milagre de Deus, uma grande intervenção de Deus na vida de Abraão e de Sara. A palavra Isaac, o nome Isaac, significa aquele que ri. Olha que interessante. Mas, padre, é mesmo? O significado de Isaac é aquele que ri? Sim, aquele que ri, em alusão àquela passagem que quando o anjo disse a Sara que ela iria ter um filho, quando ele voltasse no outro ano ela teria um filho, ela começou a rir, porque era idosa, já estéril. E aí então Isaac é aquele que ri, mas aquele que ri de felicidade, ou seja, aquele que se alegra com a boa notícia, com o favor de Deus. Não é um riso oriundo de uma ironia, de uma brincadeira, não. É aquele que se alegra, aquele que ri, que sorri com a graça de Deus. Olha que bonito, né? Pois bem, esse é o filho amado de Abraão. Abraão teve outro filho, nós sabemos, né? Com a concubina, não é? A concubina, a escrava da sua esposa, chamada Agar, não é?
Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael, mas ele não era o filho da promessa, né? E aí, devido àquele ciúme, porque Sara não podia ter filho, e aí a lei permitia que Abraão se deitasse com a concubina da sua esposa, e ela gerasse um filho para ele, e ele seria então considerado o herdeiro, o filho, mas não era o filho da promessa de Deus. E aí houve um ciúme por parte de Sara, ela começou a maltratar Agar, e aí não houve outra solução senão Abraão mandar Agar embora. E com ela foi o filho, Ismael. Mas Deus tinha uma providência para Ismael e o amparou assim como a sua mãe, não é? Mas não era ele o filho da descendência, era Isaac, o alegre, o feliz. E de repente Deus se dirige a Abraão e diz: toma o menino e vá ao monte em Moriá, que eu irei te mostrar. E lá sacrifica o menino para mim em prova do seu amor. Ora, um choque para aquele homem que esperou a vida toda e recebeu essa graça da velhice, como ancião, de um filho. E de repente Abraão pega o menino, vai caminhando dias e dias com alguns auxiliares, alguns empregados. Ao chegar à montanha em Moriá, ele diz aos empregados: ficai aqui e eu vou subir com o menino. Já é um sacrifício muito grande, um pesar para o coração daquele pai, uma dor que invade a alma. Imagino a confusão de Abraão no seu coração, no seu pensar: por que Deus está me pedindo isso? Ele sabe que eu amo, ele sabe que eu sou fiel a ele, mas vai me pedir o meu filho. Imagine, este Deus que sempre diz que me ama, que a minha descendência seria tão numerosa quanto as areias do mar, da praia. Por quê? E ele sobe com o menino, e o menino faz algumas indagações, né? Isaac não deveria ter mais de 12 anos. Pai, cadê o animal do sacrifício? Aí Abraão vai dizer assim: Deus proverá. Aliás, o monte foi batizado com este nome: Deus proverá, meu filho. Tamanha a confiança dele, né? Chegando lá em cima, agarra o menino, o amarra, imobiliza, faz a fogueira, e quando ele estende a adaga para matar o menino, Deus diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque já conheço a tua fé. Aí tu podes pensar assim: mas Deus estava brincando com Abraão? Que Deus é esse? Não, meu irmão, o texto tem um sentido teológico. Os povos da Mesopotâmia, aonde Abraão vivia, não é? Abraão vivia na Mesopotâmia, não é? Ou melhor, desculpa, em Canaã, não é? Ele vivia em Canaã. Depois que com José eles foram para o Egito, né? Jacó foi para o Egito, mas Abraão vivia em Canaã. Os povos cananeus, como os moabitas, hititas, jebuseus, esses povos sacrificavam os seus primogênitos, seus primeiros filhos, em prova de amor para com os deuses, os falsos deuses, obviamente. O texto é uma crítica a essa prática. O povo de Israel não deve sacrificar os seus filhos. Deus não aceita sacrifícios humanos. Então esse texto é uma crítica à prática daquele tempo. E aí você pode ver isso em 2 Reis capítulo 3, 2 Reis capítulo 16, capítulo 17. Está lá, sacrifícios humanos para os deuses. Inclusive alguns reis de Israel chegaram a fazer isso, o que era abominável aos olhos do Senhor. Leia 2 Reis 3, 16 e 17. Pois bem, Abraão passa por esse sofrimento. O texto, a leitura de hoje quer ressaltar o amor de Deus. É Deus que vê o nosso socorro diante da dor. É Ele que preserva a nossa vida. Por isso nós somos chamados a mergulhar no amor de Deus, a vivenciar no silêncio, na serenidade o nosso sofrimento, e buscar no Senhor o consolo e a força necessária para ficarmos de pé. Quem é que não passa por uma crise? Quem é que não passa por uma dor? É impossível, faz parte da nossa história. Nós que professamos a fé no Senhor, que declaramos o amor a Jesus e o confessamos como o nosso único Salvador, nós não estamos eximidos de qualquer sofrimento. Não,
nós sofremos tal quanto o outro que não acredita no Senhor. Porque nós estamos inseridos nesse mundo, nessa realidade. Construímos relações de amor com as pessoas, de interagir com as pessoas e com as coisas. E isso vai nos levando a afetos, a laços, que muitas vezes a morte, como uma das maiores dores, acaba, às vezes, exigindo da minha fé. Mas é em Cristo que nós depositamos a esperança. É Ele que vem ao nosso encontro, é nele que nós confiamos, que recebemos a consolação. Ele também passou por esse sofrimento, e não foi o pai que quis. O pai respeitou a escolha do filho, compreendeu a sua doação, mas Deus não quis que seu filho fosse morto daquela forma, sacrificado. Não, imagine como o pai ele sofreu. Aliás, eu recomendo, pode pegar até no YouTube, né? Aquele filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson. Duas cenas que retratam a dor, o sofrimento ali, e a confiança em Deus. Uma da nossa mãe, daquele até canto, Elaine, aquele canto bonito, ó mãe, levanta-me do chão, né? Aquela imagem quando Jesus cai da cruz, Maria vai ao encontro de Jesus, né? E aí ela lembra quando Jesus caiu, quando criança, ela largou tudo, os seus afazeres, foi lá levantar o filho. Aquela imagem é belíssima, né? De alguém que sofre, Jesus que sofre e a sua mãe também, e ela vai lá ajudar Jesus a levantar o peso da cruz. Depois, aquela cena final da crucificação, onde Jesus entrega a vida ao Pai. Pai, tudo está consumado, entre as mãos eu entrego o meu espírito, e aí cai uma gota de água do céu. As pessoas dizem, é uma gota de chuva? Não, era uma lágrima do Pai. O Pai sofrendo com a agonia do seu filho. Mas vejam, a cruz foi a resposta? Não. A cruz foi um meio, não foi o fim. O Senhor ressuscitou. O Pai, e ao Pai cabe a última ação. É assim diante do nosso sofrimento. A Deus cabe a última ação. É Ele que nos resgata. Mas tudo isso quando vivemos na fé. Ele mostra, como no Tabor, no Monte Tabor, a sua face transfigurada, transparente. Esse é o meu filho amado, escutai. E ele escuta o nosso lamento, nosso sofrimento, nossa dor, nosso pranto. E é com isso que eu estou aqui, de pé, diante de tanta dor, amparado na fé e na esperança da ressurreição, porque eu acredito que a minha mãe, cuja memória hoje fazemos o 7º dia, ou os nossos entes que já faleceram, que nós amamos, se encontram na graça de Deus, na glória da ressurreição. E é com isso que eu me consolo, porque este Deus é um Deus que nos é favorável no seu amor. E é assim que nós percorremos a nossa quaresma, meus amados irmãos e irmãs, lutando, acreditando, compreendendo que o sofrimento vivido com Cristo nos transforma em homens e mulheres, discípulos mais fortes, mais experientes, porque nós não sofremos sozinhos. O Senhor é aquele que tem solidariedade conosco, com nós, é aquele que se solidariza com o nosso sofrimento, tem compaixão, tem piedade e tem misericórdia. A nossa resposta ao Senhor nos momentos do nosso sofrimento é a confiança. Confiança. Para que as palavras do Senhor que foram ditas a Abraão possam também ser ditas a nós. Agora conheço a vossa fé. E nada melhor do que provarmos a nossa fé, ou melhor, uma oportunidade única de provarmos que acreditamos e que confiamos no Senhor, é no momento da provação, é no momento do sacrifício, é no momento da dor. E Deus nos ajude a celebrar a Páscoa da ressurreição com essa certeza da fé e da confiança que temos nele no coração, para que todos possam ver a glória e o poder do nosso Deus que se manifesta em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.